Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Vamos falar muito sobre a classificação suada ontem, né? Que, mais uma vez, fazendo aí o vascaíno passar por um sufoco, né? Fazendo o vascaíno passar por teste de cardíaco, né? Que se tem problema no coração ontem, vou falar um negócio, né? Teve muita gente indo parar no hospital. Então a gente vai falar sobre as penalidades, por que o Vasco ontem recuou tanto, né? Por que a equipe do Vasco não conseguiu repetir a mesma atuação que teve contra o time do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Já vamos falar um pouquinho também sobre a sequência, porque sábado tem clássico contra o Fluminense no Maracanã. O Fernando Diniz muito provavelmente vai mexer na equipe, vai trazer aí alterações até para poder oxigenar nessa equipe, né? Tá precisando um pouquinho de gás ali no meio de campo. Coutinho vai estar fora do próximo jogo porque tá suspenso aí, então não vai poder jogar. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Vamos também trazer detalhes sobre a situação envolvendo aí a Nike, né? Que ontem já começaram a vazar supostas camisas aí, né, que o Vasco já poderia estar tendo para a temporada do ano que vem, né, que o Vasco vai ser patrocinado pela empresa americana Nike. Então a gente já vai colocar aqui para vocês algumas possibilidades de camisas aí para a temporada do ano que vem, uma camisa preta, uma branca e uma terceira camisa que também já teria vazado aí a possibilidade de ser azul pro ano que vem. Vamos falar sobre a situação de executivo de futebol, pois tem novidade aí, né? O Vasco pretende fechar até esse final de semana a contratação do novo diretor executivo para a temporada de 2025. E também vamos falar sobre contratações, porque entrou na disputa mais um gigante aí pela contratação do atacante uruguaio Brian Rodrigues, né? Além de Vasco e Palmeiras, agora tem mais um gigante brasileiro atrás do jogador. O Vasco tá na vantagem, o Vasco tem a preferência porque quase contratou ele no começo do ano. A gente vai falar bastante sobre essa situação do Brian Rodrigues aqui no nosso vídeo de hoje também. Então, primeiramente, quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever. Lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se. Quero pedir a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, né, que é super importante para o crescimento, para a divulgação aqui do nosso canal. E lembrar, galera, que ontem à noite a gente acabou não conseguindo fazer o sorteio da camisa do Verrete, né, que a gente vai fazer aí na live, na próxima live que a gente fizer hoje à noite ou amanhã. Se você quiser participar do sorteio da camisa oficial de jogo do Verrete, com nome e número nas costas, é só você doar aqui pro nosso canal. O Pix está vendo aqui na tela agora, qualquer valor acima de R$1. Se você doar R$1, vai ter uma chance no sorteio. A cada R$1 que você doa é uma chance a mais. Então doa R$5, tem 5 chances, R$10, 10 chances, R$50, 50 chances. É para ajudar o nosso canal, né, nas coberturas, nos jogos fora de casa, pagamento de passagem, hotel, tudo isso, a sua ajuda aí é muito importante. Então o Pix do canal tá aqui. Bora aí participar, né? Quem sabe ganhar uma camisa do Verrete. Já pensou? Que bacana? Pirata aí, ganhar uma camisa do Brasil inteiro. Qualquer lugar a gente envia, não tem problema nenhum. Beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouco sobre a classificação de ontem, né, cara? O Vasco voltou a empatar com o Operário. O que eu posso falar pra vocês é o seguinte, cara. Pra mim, o que destoou ontem da equipe do jogo contra o Fortaleza pra equipe que enfrentou ontem a equipe do Operário foi a condição física, cara. Um Vasco extremamente abaixo fisicamente de novo. Eu entendo que a sequência é muito pesada, eu entendo que o Vasco vem tendo muitos jogos encavalados, um em cima do outro, mas, cara, se esse é o caso, de repente tem que fazer uma preparação física mais focada aí para não ocorrer o que aconteceu ontem, né, cara? O time do Vasco já no primeiro tempo demonstrando uma defasagem física muito grande, conseguiu sair na frente no placar ali com um belo gol do Ryan, que para mim ontem foi mais uma vez um dos melhores em campo, se movimentando, puxando contra-ataque, finalizando de fora da área, um garoto que tá evoluindo, tá desabrochando aí aos nossos olhares aí depois da chegada do Fernando Diniz, né? E o Vasco volta pro segundo tempo, o Diniz demora um pouquinho para mexer na equipe, quando ele mexe, ele coloca o Matheus Carvalho e Lloyd Augusto. E eu vou falar um negócio pra vocês aqui em relação ao Lloyd Augusto. Nada contra o jogador, nada contra quem contratou o jogador. Ele até demonstrou, né, que tem velocidade, tem até uma boa finalização, bateu bem o pênalti, mas eu acho que alguém de dentro do Vasco precisa conversar ou com o Lloyd Augusto, ou com os familiares dele, ou de repente contratar um profissional de psicologia, porque, cara, esse cara ele vai acabar tendo problema interno dentro do Vasco. Fernando Diniz ontem deu um puxão de orelha nele, ele bateu de frente com o Fernando Diniz, bateu boca com o Fernando Diniz, depois a torcida cobrou ele foi lá e botou a mão na orelha pro torcedor do Vasco. Cara, ele acabou de chegar no Vasco. Quem é o Lloyd Augusto, com todo respeito, na
fila do pão, parceiro. Quem é Lloyd Augusto aí pra poder ficar botando mão na orelha pra torcida do Vasco? O jogo tava 1-0, depois os caras empataram a partida. Então, realmente preocupante, tá? Não tô aqui querendo desmerecer, torcendo muito pra ele dar certo no Vasco, torcendo muito pra ele botar a cabeça dele no lugar e conseguir, porra, consertar isso. Mas tá complicado, né, cara? Tá tão difícil a situação dele dentro do Vasco. Não tô falando que falta potencial, acho que ele pode até ajudar, mas eu acho que tem que ser conversado. Mas enfim, acabou que o jogo terminou 1-1, finalzinho ali, um gol de cabeça do Operário, e daí nos pênaltis, né, brilhou mais uma vez a estrela do melhor goleiro do futebol brasileiro, que é o Léo Jardim, né, defendeu 3 pênaltis, partidaça do Léo Jardim mais uma vez, salvou o Vasco durante os 90 minutos, fez defesas ali maravilhosas, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, craque do jogo, sem sombra de dúvida. Mas o que eu também não posso deixar de salientar aqui é a valentia da equipe do Operário, uma equipe bem treinada pelo Pivete, né, que é o treinador deles, uma equipe experiente, com jogadores que, na minha opinião, tem até algumas peças ali que eu, de repente, até acharia interessante ter nesse time do Vasco, cara. Jogadores como, por exemplo, o Bosquilha, 29 anos, um meia experiente, rodado de Europa, poderia ser um bom reserva pro Felipe Coutinho, jovem ainda. Ontem a gente viu o Bosquilha ali controlando o meio de campo, né, ajudando muito a equipe do Operário. Outro jogador que me surpreendeu muito ontem foi o Alano, volante ali, né, que ex-Criciúma, ex-Goiás, canhoto, me lembrou muito o futebol do Gerson do Flamengo, um cara habilidoso, inteligente, maduro, né, um cara que toca muito bem a bola e, cara, mostra que mesmo você tendo uma equipe com uma folha salarial do time inteiro não passando de R$1 milhão, você consegue garimpar boas peças no mercado. E é isso que falta no Vasco, é isso que falta muitas vezes dentro de um clube do tamanho, né, da nossa instituição, que é o Vasco da Gama. Então, por que não olhar para jogadores como esse, para composição de elenco? Vai ter uma janela no meio do ano agora, o Vasco vai ter que trazer um meia, que o Paia vai embora, não sabe se o Coutinho vai ficar. Pô, vai atrás do Bosquilha, por que não, cara? Um jogador interessante, 29 anos. Esse Alano, sinceramente, não sei a idade dele, mas, pô, me pareceu um cara muito, muito experiente também. Enfim, eu só dando aqui alguns exemplos, porque para mim ontem ficou claro que não só essa equipe do Operário, mas várias outras equipes de Série B conseguem pensar no mercado bons talentos, bons jogadores com preços muito baratos, né? E o Vasco muitas vezes supervaloriza contratações, pagou aí, sei lá, 20 milhões no Lloyd, 15 milhões no Jean Davi, 15 milhões no Maxime Domingues, e a gente viu ontem no Operário vários jogadores que chegaram no Operário de graça, com salários baixíssimos, e o Vasco aí realmente tendo muita dificuldade nessas contratações. Mas enfim, classificamos, parabéns aí pra equipe, parabéns pro Léo Jardim, moral, confiança, autoestima, segue em alta, né? Deu uma abalada, mas segue em alta, e agora tem clássico contra o Fluminense no próximo sábado, né? Clássico no Maracanã, clássico difícil, o Fluminense vai ter 5 desfalques, não vai ter o Lima, não vai ter o Canóbio, não vai ter o Cano, enfim, o Fluminense vem todo quebrado, né? 5 titulares do Fluminense não vão jogar contra o Vasco. Do lado do Vasco, Felipe Coutinho tá fora, tá suspenso, não vai poder jogar, foi expulso contra o Fortaleza, né? O Fernando Diniz muito provavelmente vai mexer na equipe. Eu acho que ele vai acabar poupando alguns titulares, deve trazer ali um meio de campo com mais força, talvez entrando com Esforza, Matheus Carvalho, próprio Paulinho podendo ser utilizado, né? Enfim, jogadores que não vêm sendo utilizados podendo ter mais chances ali. Quem sabe até o próprio Lloyd Augusto, né, podendo ter mais oportunidades, o Adson, o Garré, que não vem jogando, enfim, vamos ver o que o Fernando Diniz vai fazer. Hoje o elenco tá de folga, volta a treinar na quinta-feira, treina na sexta e sábado pega o Fluminense no Maracanã, né? Tô muito curioso, tô realmente muito curioso para ver como que vai ser, né, a reação da equipe aí em relação a essa partida contra o Fluminense, né? O Vasco precisa vencer, se perder ou empatar, pode voltar para a zona do rebaixamento. Então o ideal é entrar nesse jogo contra o Fluminense aí, que a lei do ex prevaleça, né? Que o de Fernando Diniz possa conseguir uma grande vitória contra o ex-time dele, né? Que com certeza Fernando Diniz é ídolo no Fluminense, conquistou Libertadores, que é o maior título da história do tricolor das Laranjeiras. Seguindo o nosso vídeo aqui, agora falar um pouquinho sobre executivo de futebol. Notícia que a gente obteve ontem, vinda de São Januário, que o Vasco quer fechar a contratação do executivo até esse final de semana. 2 nomes despontam com mais favoritismo ali. O nome do Felipe Ximenes, que hoje trabalha no Joinville, e o Juninho Paulista, que trabalha no Ituano, né? Eu, particularmente, preferiria o Juninho Paulista. Já tem identidade com o Vasco, jogou por aqui, foi campeão no Vasco, tem o respeito da torcida, um cara que também tem experiência, passagem por seleção brasileira, então eu acho que o Juninho Paulista seria mais interessante. O nome do Felipe Ximenes também é um nome forte, né? Já trabalhou no Vasco, Flamengo e no Botafogo aqui no Rio de Janeiro, atualmente está fazendo um trabalho que eu não conheço no Joinville, particularmente não me aprofundei, então não dá para dar uma opinião muito bem formada, mas é isso, né, cara? A tendência é que até esse final de semana o Vasco oficialize a contratação de um profissional para ocupar a vaga deixada
pelo Marcelo Santana. Entrando aqui agora no assunto contratações. Como vocês sabem, o Vasco quer a contratação do atacante Brian Rodrigues, uruguaio, que joga na América do México. Inclusive o Vasco tá ali até tentando, né, incluir o Jean Davi nessa negociação, né? O América do México ainda não respondeu ali a proposta do Vasco ali. O Vasco quer pagar cerca de 4 milhões de dólares, dar o Jean Davi, em troca receber o Brian Rodrigues ali, né? Que, na minha opinião, seria uma grande contratação, um jogador muito interessante, veloz, habilidoso, bom finalizador de fora da área. Porém, o Vasco já está encontrando dois grandes concorrentes do futebol brasileiro nesse momento. Palmeiras, e ontem quem entrou na briga também foi o Corinthians. Pois é, então a situação aí se complica, né? Se o Vasco não agilizar, se o Vasco não conseguir fechar logo essa contratação, vai acabar ficando difícil, né? Lembrando que o Vasco ainda tem que resolver a situação do transfer ban junto à FIFA, né? Devido à dívida que o Vasco tem com o Nantes da França, da compra do Adson, né? O Vasco não pagou pela compra do Adson. E ontem quem se manifestou também foi o New Old Boys da Argentina, que ainda também tem o Vasco tem uma dívida pela compra do Juan Esforza. O Vasco não pagou o Juan Esforza ainda. E o New Old Boys falou que se o Vasco não pagar nas próximas semanas, vai levar o caso para a FIFA e o Vasco pode levar o segundo transfer ban, o que com certeza ia complicar ainda mais a situação aí perante contratações na janela do meio do ano. E agora, vamos falar um pouquinho sobre uniforme, né? Como vocês sabem, o Vasco fechou com a Nike, né, a partir do ano que vem, um contrato de 3 anos com potencial para estender por mais 3, e aí começaram a vazar possíveis camisas, né, que já estariam sendo produzidas para o ano que vem. Eu vou deixar para vocês essas camisas lá no nosso Instagram do canal e também no nosso TikTok do canal. Quem quiser ver as 3 camisas que já vazaram aí, que poderiam ser as novas camisas do Vasco, corre lá no nosso Instagram do canal. O link tá aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, né? É Mário Coelho Vasco. É só você procurar ou no Instagram ou no TikTok por Mário Coelho Vasco, ou no X também, né? No Twitter, no antigo Twitter, no X. Procurar Mário Coelho Vasco. Você vai achar, você vai ver lá, né, como que ficaram, né, as possíveis camisas para o ano que vem. E eu vou querer saber a opinião de vocês, se vocês gostaram ou se vocês não gostaram aí desses possíveis uniformes do Vasco aí para a Nike aí já a partir da próxima temporada. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no nosso canal lá embaixo naquele botão vermelho. E é isso, compartilha o vídeo aí, quem puder dar essa moral. Feliz com a classificação. E hoje à tarde a gente está de volta aí com mais um vídeo para vocês por volta ali das 4, 5 horas da tarde, beleza? Tamo junto, fique com Deus. Bom dia para todo mundo, classificados, né? Graças a Deus. E agora seguir firme aí para encarar o Fluminense no próximo sábado. Um abraço, tamo junto.